Boa noite! Ao vivo e a cores. Deixa eu mutar aqui esse bicho aqui também, o computador. Olá, Caio, tudo jóia? Seja bem-vindo. Tô ajeitando aqui meu roteirinho. Geraldinho, seja bem-vindo. Vamos começar. Inês, seja bem-vinda. E aí, galera? Uma aguinha. E é isso. Hoje eu trouxe um tema que eu acho muito interessante. E assim, às vezes eu passo a semana inteira sem decidir sobre o que eu vou falar, né? Às vezes não. Normalmente eu passo a semana inteira sem decidir sobre o que eu vou falar. Aí acontece alguma coisa durante a semana que... Pronto, é isso. Esse é o assunto. Aí pronto. Aí dessa vez eu tô trazendo o tema do como é que eu chamo? Amortecedor emocional. É um nome interessante, né? Amortecedor emocional. É porque assim, no final das contas, você acaba funcionando como um aparador para todo tipo de problema que acontece dentro do restaurante. O chefe, ele é aquele cara, que é aquela figura que todo mundo enxerga assim como inabalável, né? É o cara mais forte, é o cara que segura a pancada. E a gente é bem forte mesmo, normalmente somos, porque para chegar onde a gente chega, não é mole não. Na verdade, é duro demais, Ave Maria. Quando eu olho a minha trajetória todinha e vejo a dos meus alunos que estão conseguindo chegar lá também, caramba, velho. É pancada, viu? A pancada é seca e ninguém entende. Inclusive, nem a família normalmente entende o que você faz. O que a gente faz, né? Família não entende, funcionários não entendem, patrões não entendem. Funcionário é aquele cara, o colaborador da cozinha é aquele cara que está no mesmo lugar que você está, só que ele não chegou lá, né? Aí você chegou. E aí ele não entende por que é que ele não chegou, às vezes se sente injustiçado. Eu lidei com muita gente já que se sentia injustiçado porque eu estava lá ou porque outra pessoa estava lá quando eu ainda não era chefe. Quando eu não era chefe, Ave Maria, Ave Maria, as conversas eram essa. Meu irmão, o que é que esse bicho tem, meu irmão? O que é que esse bicho tem? A gente chega aqui, a gente dá o gás, a gente faz as paradas tudinho, e esse bicho aí é o chefe, sabe? E assim, ninguém entende, cara. Ninguém entende. O dono do restaurante também não entende. O dono do restaurante é aquele cara que te contrata e quer o resultado. E ele tá certo. Ele não tá errado. Ele tá certo. Principalmente se ele negocia com você, ou se você negocia um bom salário. Aí, meu amigo, as promessas têm que ser entregues, né? E aí ele não entende. Ele não entende nada. Não entende. Por exemplo, ele não entende que você é o cara do meio de campo. Você é o cara que tem que motivar a equipe com um salário chibata, sem benefício, com a pressão do caralho. E você é o cara que tá lá tendo que pegar essa galera e dizer assim, porra, mas vamos lá, vamos dar o gás, vamos, né? E você é esse cara. E o dono da empresa não entende isso. A equipe também não entende. A equipe quer o salário, a equipe quer o benefício, a equipe quer a escala, a equipe quer, ou seja, também não entende que a pressão está sobre você. E eles também estão certos. Porque essa foi a promessa deles. Então, na hora que a equipe é contratada, eles fazem a promessa deles. Você fez a sua. E eles fazem a deles. Aí você tem que segurar a pancada. Incrível, né? E é assim, cara. Ninguém entende. Às vezes nem você entende. Às vezes nem vocês entendem. Vocês estão lá nessa vida que chegou pra vocês de alguma forma e vocês também não entendem. E daqui a pouco vocês não entendem porque estão tão cansados, não entendem porque estão exaustos, não entendem porque a cabeça está explodindo, não entendem porque a sua saúde foi para o espaço, coluna,
problema renal, todo tipo, né, aquela história do mijo, todo tipo de milacria. Aí o cara, artrose, meu irmão, todo tipo de coisa e ninguém entende. Ninguém entende. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse papel invisível que você assumiu de amortecedor emocional da cozinha, onde tudo é você. Inclusive em relação ao salão. É você que tem que dar o treinamento do salão. Se acontece alguma merda que algum garçom fez, quem tem que resolver é você. Então assim, ou seja, se a cozinha é o coração do restaurante, você é o aparador emocional do coração. Né? Só que, assim, hoje, o que eu quero mostrar pra vocês, e eu quero ver se eu consigo acender uma luz aí, ó. Tuane chegou aí. Tuane acabou de virar minha aluna. Seja bem-vinda, filha. Que sobre isso, sobre ser esse amortecedor emocional, é que tem uma forma de fazer isso, sabe? E você deixar de ser deixar de estar nesse lugar, sem deixar de entregar, sem deixar de performar, entendeu? Continuar motivando a brigada, continuar motivando a equipe, continuar dando dinheiro pro patrão, né? Pro dono da empresa, gerando rentabilidade. Você foi contratado para isso. Esse é o seu papel, certo? Então não vamos deixar de fazer as entregas. Eficiência técnica, operacional. Então tem jeito, sabe? Tem jeito e eu vou falar sobre isso hoje. A live inteira é sobre isso. E assim, recentemente eu lidei com algumas situações muito interessantes. Muito interessantes sobre isso, sabe? Sobre esse fato de que ninguém entende. Eu tenho um amigo vamos lá, eu vou falar sobre uma pessoa, né? Não é um amigo, é uma pessoa. Vou falar sobre um chefe de cozinha que eu conheço, tá certo? Mas que não sou eu. É verdade, viu, gente? Não sou eu, não. Eu tô blindado já passei dessa fase, por isso que eu tô contando a história aqui pra vocês e tentando passar essa experiência, né? É o que eu digo sobre mentoria. Mentoria é emprestar a mente, né? Meu sócio é que fala muito isso. Mentoria é emprestar a mente. E aí eu tô fazendo isso aqui pra vocês porque eu já consegui, de alguma forma, blindar esse processo aí. Mas aí vamos lá. Aí esse chefe, amigo meu, ele assumiu uma cozinha. E nessa cozinha que ele começou a trabalhar, ele se deparou com uma exigência fora do normal, sabe? Na verdade, um ranço dos patrões, dos donos do restaurante em relação ao próprio empreendimento. E cara, isso aí, meu irmão, é punk, sabe? É punk. Porque não tem nada que você faça que esteja bom. Se o empreendimento em si é o motivo do ranço, não importa o que você faça. Você perdeu. Simples. Se você fizer você pode fazer uma comida foda e vai dar BO, vai dar errado. Então você tem, esse restaurante é um à la carte, e nesse à la carte você começa, ele fazia, ele começou a fazer um trabalho muito cacete, sabe? Primeiro, uma pré-produção imoral, nível hardcore mesmo, com praças longas muito bem definidas, uma produção que trabalhava para o estoque, não trabalhava para a cozinha. Então a cozinha só precisava requisitar isso, esses porcionamentos, né? A cozinha só precisava requisitar esses porcionamentos que era como tipo Coca-Cola, né? Então já chegava a praça longa toda perfeita, a praça longa congelada de 7 dias, a praça curta refrigerada também. Ele fez um trabalho incrível na praça curta refrigerada, e ele começou e ele organizou tudo isso. E aí o que é que aconteceu? Na hora que ele organizou tudo isso, ele gerou duas coisas. Uma, eficiência operacional, os pratos começaram a sair muito rápido. Você imagina um self-serve, um à la carte,
onde o prato sai em 10 minutos, certo? Porra, 10 minutos, 12 na mesa do cliente. Eles começaram até a fazer um trabalho com alguns pratos que saíam muito rápido, tipo 2, 3 minutos. Eles começaram a fazer um delivery de express. Tipo, em 15 minutos o prato tá na casa do cliente. E isso, uma promessa dessa é foda, porque eles arriscavam assim, nível ou tá em 15 minutos na sua casa ou você não paga. Pronto, era nesse nível a parada. Então, pra você ver onde o cara chegou, né? Aí o cara fez uma parada dessa, conseguia soltar prato a mesma Cook and Chill. Edvânia, eu não sei se você conhece o processo Cook and Chill, sabe? Mas é um processo espetacular de trabalho, que é top do top da tecnologia da gastronomia. Eu acho que eu tenho live sobre isso aqui no Instagram. E se eu não tiver, eu vou fazer uma. Vou fazer uma live sobre isso. Muitas vezes a qualidade é até melhor. Na verdade, é mais comum encontrar uma qualidade melhor num restaurante que tem processos bem definidos de praça longa, curta, de véspera e diária, do que em restaurantes normais. Porque primeiro que a produção é feita em lote, baseada em ficha técnica. Então você neutraliza a possibilidade de erros diários. Porque você não faz todo dia a mesma coisa. Não é uma revolução, na verdade, isso já existe há muito tempo. A primeira vez que eu trabalhei com produção em lote foi nos anos 80 ainda. Não faz tanto tempo, não foi há tanto tempo não, foi nos anos 90. Deixa eu ver aqui. 90. Foi no finalzinho dos anos 90. Eu não era nem chefe ainda. E aí o que é que acontece? Então isso não é revolução, tá? Isso é algo que existe há muito tempo. Mas hoje em dia as tecnologias estão muito melhores. Então hoje você tem os ultracongeladores, abatedores de temperatura, você tem os fornos combinados muito mais tecnológicos do que eram na minha época. Na minha época o forno combinado só tinha 2 botões de girar analógicos, que era de temperatura e de tempo. Pronto, era isso. Era o timer e o botão de temperatura. O resto era ligar o vapor ou desligar o vapor. Pronto. Hoje não. Hoje em dia tem diversas funções, cocção noturna, tirar a umidade da câmara. Pois é. Então assim, é isso mesmo. Somos mesmo. Então vamos voltar para o nosso tema aqui para a gente não se perder. Então você veja o nível que ele chegou, né? 6 minutos, 5 minutos, prato saindo da cozinha, 15 minutos na casa do cliente, 12 minutos na mesa do cliente. Negócio maluco. Fora isso, o nível de padronização, como eu acabei de falar. Você produz em lote. Então você não tem ninguém cortando nada na hora, você não tem ninguém temperando nada na hora, tudo é feito em lote, tudo está organizado, pronto. Ou seja, o cara fez um trabalho foda. Segura aí. Segundo, qualidade de sabor dessas coisas. Meu irmão, esse cara fez umas produções e seguiu aquele processo passo a passo bem certinho que eu ensino aqui pra vocês. Primeiro valida com os pares, depois valida com a diretoria, depois valida com o cliente, num grupo reduzido de pessoas que você pode estudar e perguntar se deu certo e tal. E por último você escala. Então o sabor da comida era excepcional. Excepcional. Eu tive o prazer de jantar lá algumas vezes e realmente maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Aí o cara padronizou saída de prato, mise en place. Um negócio que ele fez que foi fantástico. Ele acabou com o acabou. Ele virou a chave da análise pela venda e a cadeia produtiva que eu ensino aqui também, né? Que é começar na venda, vai para a mise en place, da mise en place vai para o mapeamento da produção, da produção vai para a pré-produção, a pré-produção alimenta o estoque, e o estoque é todo controlado através da mise en place lá no comecinho, e com estoques mínimos e máximos, e isso aí alimenta as vendas, né? Então eu ensinei isso aqui várias vezes já para vocês. O cara fez isso brilhantemente, de forma que primeiro, parou de dar ruptura de estoque. Acabou. Mas acabou. Parou de acabar. Essa é a primeira coisa. Então o cliente
a experiência do cliente foi magnífica. E o segundo ponto é que parou de desperdiçar. Como ele fez um estudo muito bom das praças longas e curtas, então o desperdício acabou. Acabou, literalmente acabou. Aí ele fazia controle de lixo, o lixo baixou pra caralho, assim, o lixo nesse restaurante chegou a 6%, certo? Da produção. Isso o lixo completo, né? Não o lixo incompleto. Não era casca de laranja porque fez suco, não. Não tô falando disso, não, tá? Tô falando de lixo mesmo. Lixo que não deveria ir pro lixo. Chegou a 6% e tava baixando. E esse cara destruiu, destruiu o mundo. Esse cara entregou uma produção foda, um restaurante foda, o à la carte delicioso, assim, pratos muito bem decorados. Então ele, homem, lindo, trabalho lindo. Tudo era uma merda. Nada tava bom. Nada tava bom. Esse cara simplesmente estava num ambiente extremamente tóxico para quem trabalha. Não tem nada a ver com ser chefe ou qualquer outra coisa, não. Simplesmente trabalhar nesse lugar já era um problema. Por quê? Porque os donos tinham ranço do lugar, pô. Tinham ranço. Agora você me perguntar por quê? Não sei, herdaram essa porra aí de alguma forma e não sei, mas tinha um ranço e esse ranço era muito, ele ficava muito visível no comportamento dos donos, sabe? Porque você não tinha um ambiente, você não tinha um elogio. Sim, aí eu esqueci de dizer, começou a subir a nota do Google do restaurante, né? Subindo horrores. E, velho, nada. Resultado, começou a vir uma pressão muito grande. Eu lembrei de um dos motivos. Eles eram pessoas muito viajadas, certo? E eles tinham crenças muito poderosas sobre o que era uma boa comida. E a boa comida, ela não era uma boa comida. Ela era a comida que eles tinham comido, sabe? Tipo assim, o cara comeu uma parada na França. Pronto, aí ele queria executar a preparação do mesmo jeito que ele comeu na França. Só que na França ele comeu com ingredientes franceses. Aí aqui a gente tem ingredientes brasileiros. Vai importar? Não, vamos fazer a comida aqui. Velho, vai ficar diferente. É lógico, se chama terroir. É normal que fique diferente. Não quer dizer que fica ruim. Mas eles achavam ruim, porque eles não tinham comido a comida que eles comeram na França. Aí eles iam pra Inglaterra, era a mesma merda. Eles traziam uma ideia da Inglaterra. Aí quando chegava aqui, o chefe tentava reproduzir, esse chefe que eu tô falando tentava reproduzir, mas se deparava com ingredientes brasileiros. Já ia falar, eu imagino o tamanho da cobrança. Pois é. Então eles tinham um ranço muito grande desse restaurante. Resultado, nada estava bom. E isso se refletia em várias políticas internas. Entre elas, a salarial. E aí, a política salarial era extremamente agressiva do ponto de vista de que não tinham bons salários para a equipe, para a brigada. Aí a brigada ficava extremamente insatisfeita e desmotivada. Turnover alto, absenteísmo alto. Resultado, absenteísmo, né? Gente faltando. O pessoal faltava muito, qualquer besteira o pessoal faltava. O turnover era incrivelmente alto. Você não tinha. Em 6 meses a equipe tinha trocado inteira, pra vocês terem uma ideia. Em 6 meses, todo mundo já tinha saído e já tinha entrado uma equipe nova. E esse cara segurando a pancada, né? O cara segurando a paulada. E segurava como? Tentando motivar o time, né? Só que aí, por exemplo, time faltando, aí precisava de ajuda, tinha um feriado, tinha um negócio, chegava pro time para tentar conversar com eles, para ver se conseguia alguém para dobrar. Meu irmão, ninguém queria ajudar. Quem já vai querer ajudar, pô, num lugar desse? Eles devem trazer a matéria-prima também. Pessoas que não sabem valorizar a nossa gastronomia e o pior, não incentiva nem os produtores e produtos. Pois é. Não, os motivos eram muitos. Esse foi um dos que eu lembrei, tá? Do ranço deles. Beleza. Aí, salários baixos, exigência muito elevada,
nível de exigência muito elevado, a equipe extremamente desmotivada, faltava, trocava, e o chefe lá no meio, tentando resolver o BO, segurando toda a pancada. E o cara foi surtando, pô. O cara foi surtando. Esse cara um dia chegou pra mim e disse assim: ei, bicho, tô precisando de ajuda, cara. O que foi, meu irmão? O que é que tá acontecendo? Qual é o problema? Rapaz, eu tô precisando de ajuda, eu queria que você me ajudasse a me ressignificar. Eu disse: como é, homem? Meu irmão, peraí, vamos entender o que está acontecendo aqui na sua vida. Porque esse negócio de se ressignificar não existe não, cara. Quer dizer que você não sabe quem você é, não sabe o que é que você faz, você não sabe qual é a sua gastronomia. Não, mas é porque, bicho, não tem como não. Nada do que eu faço tá bom, meu irmão. Eu disse: tá, pô. Tá sim. Tá, e a prova disso tá nos números. Primeiro, quanto tá seu CMV? 28 ponto alguma coisa. De porra, CMV do caralho, bicho. Como é que tá seu CMO? 13%. Eu digo: puta merda, meu irmão. Tu quer mais o quê? Tu tá entregando um CMO de 13% com CMV de 28%. Você tá com 41% de custo primário. Vamos lá, comida. Rapaz, só elogio. Tem o NPS nesse restaurante, que é uma plataforma que mede a satisfação do cliente, né? O cliente anonimamente vota lá se ele gosta ou se ele não gosta. Esse cara, o NPS tá ótimo, tá dando 9 e alguma coisa, 9.1, 9.2. Eu digo: não acredito não. E o Google? 4.9. Eu digo: caralho, bicho. E aí? Não, e aí que eu não tô agradando. Nada do que eu faço tá bom, nada do que eu faço dá certo. O time me pressionando pra caralho, bicho. Eu não consigo ajuda de ninguém. Tô fazendo tudo praticamente sozinho. Tô fudido. Eu digo: velho, primeiro, a primeira pergunta que a gente faz, né? Porque quando a gente tem empatia, é a primeira pergunta que a gente faz: por que você tá lá ainda? Meu irmão, porque todo mundo conta comigo. Inclusive eles viajam. Aí eu fico sozinho, eu toco o restaurante. Tem um gerente lá, sabe? Tem um gerente lá. Só que esse gerente, tipo assim, meio que deixa... É meio sumido ele, meio sumido. Eu até falei de um arquétipo na semana passada, chama Mestre dos Magos. Ele é o falado Mestre dos Magos. Não confronta ninguém, todo mundo faz o que quer, o cara some, é um negócio doido. E ele disse que dá autonomia para o time, né? Então, assim, esse cara, velho, ele chegou num momento, assim, de tá tão fodido emocionalmente que ele queria desistir da vida, velho. Pra vocês terem uma ideia. Certo? Desistir da vida. Aí eu disse: não, bicho, né? Não é por aí não, vamos com calma. Primeira coisa, porque você, né? Você já respondeu por que você tá lá, mas vamos fazer um plano, vamos fazer um planozinho para você melhorar disso. Vamos fazer um plano para você se organizar e entregar o que precisa entregar pra gente sair desse momento de burnout. Vocês sabem o que é burnout? Se fala muito em burnout hoje, né? Burnout é exatamente isso, sabe? Burnout é quando você trabalha pra caralho, se joga, faz tudo o que você precisa fazer no dia, não entrega tudo, não entrega, entrega zero pendências e não vê o resultado do seu trabalho. Isso mexe muito, sabe, com a pessoa, mexe demais, demais mesmo. E esse cara tava em burnout pesadão, sabe? E continuando, absorvendo tudo, absorvendo dono, absorvendo salão, absorvendo equipe, absorvendo cliente, que o cliente é um bicho mó cego também, viu? Mas se bem que ele fez um trabalho tão bom lá que o cliente era o menor dos problemas dele. Eu até brinco, eu digo assim: o problema da gente é o cliente. Se não tivesse cliente, a vida da gente era ótima. Mas o pior é que ele conseguiu atingir um bom nível de satisfação, 9.1 no NPS, muito bom. E assim, esse cara está em vias de recuperação. Ele não está totalmente recuperado, não. Mas a gente conversa bastante e ele está começando a levar uma vida um pouco menos
aperreada, tá saindo do burnout devagarinho, continua entregando. Eu usei uma ferramenta que eu já falei aqui na nossa mentoria, que chama Matriz de Eisenhower, e ele conseguiu fazer priorizações, então ele está entregando para a equipe, está delegando, né, está deixando de puxar para si do tempo todo. E eu dei três passos para ele, que eu vou chegar no final dessa live e vou dizer os 3 passos que eu entreguei para ele conseguir sair dessa vida que ele tá, certo? Mas primeiro eu vou dizer para vocês como é que vocês chegam nisso, ou seja, como é que o cara chega numa situação dessa. E isso aconteceu, deve ter acontecido com todos vocês que estão aqui, e eu vou dizer que aconteceu comigo algumas vezes da minha vida, certo? Principalmente no comecinho. A primeira coisa é que ninguém nasce sabendo liderar, ninguém nasce sabendo comandar, ninguém nasce sabendo... Opa, beleza, gente? Ninguém sabe... ninguém nasce gestor. Ninguém nasce. Aí tem 2 caminhos que a pessoa pode percorrer. O primeiro é o ECDC, é a esponja, né? Que eu falo sempre. A esponja, comprometimento, disciplina e consistência. A esponja é o primeiro passo. Então, se você já foi liderado e você teve uma liderança assertiva, bacana, que cuidou de você... Boa noite, Estela. Todo começo de carreira é um desafio, verdade. O esponja é aquele cara que já foi liderado. Então, se você não foi liderado, a probabilidade de você cometer um bocado de cagada na hora que você for liderar é grande. Então, a esponja ela serve para isso. Não é só para você absorver conhecimento técnico. Não é só para você absorver gastronomia. Ela é para absorver estilos de liderança. Então, é até importante você... não é pro lado galho em galho, tá? Pelo amor de Deus. Isso não é uma boa forma de construir isso, não, tá? Então não me entendam mal. Não estou falando de pro lado galho em galho. Mas de você sair de um lugar para o outro para conhecer outros estilos de liderança é uma coisa que cresce, acrescenta mesmo para você, certo? Então, variar isso, variar restaurantes, trabalhar em outros lugares é uma coisa que vai te engrandecer, tá certo? Para isso tem os estágios também. Então você pode até trampar num canto e estagiar em outro, sabe? Fazer 4 ou 6 horas. Eu tô falando de início de carreira, tá, gente? Tô falando do esponja, beleza? Não tô falando... Possivelmente alguns de vocês já estão com 10 anos de cozinha, 12 anos de cozinha. Eu tô com 29. Então, não tô falando disso, tá? Mas eu tô falando de você lá no comecinho de carreira, né? Virar essa esponja. Então, é o primeiro pilar do ECDC. Esponja, depois comprometimento, depois disciplina, depois consistência. Então você é essa esponja. E aí você foi liderado. Aí como você foi liderado, fica bem mais fácil de você liderar. E a outra forma é bater cabeça. A outra forma é errar. Certo? Porque aí o erro, ele traz a dor. O erro traz a dor. E aí a dor ensina a gemer. Não tem o ditado que a dor ensina a gemer? É isso mesmo. A dor ensina a gemer. Então, tem 2 formas de aprender, né? No amor e na dor. Então, se você está aprendendo na dor, eu me compadeço de você. Tenho empatia por você. Mas você está no caminho errado. Boa noite, Andriele. Primeira live. Ótimo, minha filha. Seja muito bem-vinda, viu? E fiz isso nos meus 4 primeiros meses. Estágio, né, Tuane? Fez estágio, né, que você está falando? Estágio é muito legal, é muito importante. Inclusive, estamos querendo colocar você em outro, né? Então, assim, pessoal, sejam esponjas, certo? Sejam liderados. Passem esse tempo. Não deixem a ansiedade do crescimento da carreira rápida tomar conta de vocês, não. Tomou conta de mim, viu? Eu contei aqui em outras lives, já menti em currículo, não aconselho para ninguém, é uma péssima política, mas eu fiz. Eu menti em currículo. Agora eu me garanto. Eu me garanto. Chefe Walter Dantas, meu sócio. Você estava em Santa Cruz. Ele estava lá esse final de semana, ele me falou que convidou alguns de vocês para participar. Então, assim, essa ansiedade do crescimento rápido de carreira, ela pode atrapalhar muito isso. E aí, por causa disso, por eu ter tido essa ansiedade, por eu ter corrido nisso, o resultado foi o quê? Eu tomei na rabichola, mano.
Eu me fudi. Eu perdi liderança. Eu liderei um hotel. Eu chefiei uma cozinha de um hotel que eu pedi demissão. Porque o meu nível de liderança ficou tão afetado pelo meu comportamento, os gritos, tudo, que eu perdi toda a equipe, pô. A equipe não confiava em mim, não engajava, não fazia porra nenhuma por mim. Resultado, eu capei o gato. Eu mesmo pedi demissão. Já contei aqui pra vocês também. A gente tá mais de 6 meses juntos já. Já contei muita coisa. Então, assim, eu não ter sido tão liderado, eu fui liderado, eu tive chefes, certo? Mas eu podia ter tido mais. Só que você sabe o que é que acontece? Você é um pouquinho melhor, sabe? Melhorzinho no que você faz. Você ou é tecnicamente melhor, ou você, sei lá, entrega. De alguma forma você entrega, mesmo que seja numa rasgueiragemzinha e tal. O que é que acontece? O pessoal joga a responsabilidade em cima de você. É isso, você é um pouquinho melhor na cozinha, se destaca um pouquinho, ou gastronomicamente falando, ou porque você é muito rápido, ou porque você é muito organizado, ou porque você é muito limpo, ou seja, qualquer motivo desse que você está na sua cozinha, lá no comecinho, vira um motivo de você assumir a responsabilidade. Não é não, Jean? A gente está colocando ali isso. Então, e nesse momento, o que é que isso significa para você? Um grande reconhecimento. Por quê? Porque você está buscando isso. Ó aí a armadilha montada. Você está buscando esse reconhecimento, você está buscando esse lugar, você quer ser o chefe e você quer que isso seja rápido. Aí você se destacou um pouquinho, nego, pá, você é o líder. Aí você quer tanto isso, como é que você sente? Orgulho. Porra, meu irmão, consegui esse caralho. Sou foda. Aí esse sou foda vai lhe acompanhar pelo resto da sua vida se você não souber fazer a virada de chave. Certo? Ansioso demais para crescer, ganhar mais, quer tudo para ontem, né? Aí começa a tomar pancada, porque você não assumiu, aí na hora que você assumiu começa a tomar pancada, certo? Você começa inclusive começa a tomar pancada, e quando você começa a tomar pancada, começa a parar de confiar. Aí vem aquela história que eu falei na semana passada, né? Eu não confio mais em ninguém. Aí você começa a fazer o tempo todo, paga com hora. Seu corpo começa a sentir, você está pagando com hora mais, não é só com a cabeça. Aí seu corpo começa a sentir, certo? Aí isso vira uma bola de neve gigante, certo? E isso passa a ser um erro gigante de desempenho, né? Eu tenho uma frasezinha que eu digo assim, você começa a assumir tantas responsabilidades, eu digo já a frase, mas você começa a assumir tantas responsabilidades que você para de fazer o seu trabalho para fazer o trabalho dos outros. E é aí onde a merda vira boné. Por quê? Porque você não está sendo contratado. Boa noite, Mirelle. Seja bem-vinda, minha filha. Legal você aqui. Você não foi contratado para isso, porra. Você não foi contratado para fazer o trabalho do cara, entendeu? O trabalho do teu subordinado. Você foi contratado para garantir que ele vai fazer. Mas aí você começa a fazer, porque você não confia em ninguém. Aí você paga com hora. E assim, aí o seu desempenho começa a cair. E aí você entra num gapzinho que é assim, ó, presta atenção. Já passou algum tempo, você já está há algum tempo, já está uns 3 meses nessa pancada já, por exemplo. É a fase que eu brinco muito, eu digo, todo começo de chefia é maravilhoso. O cara quando lhe convida, ele diz assim, quer ser meu chefe? Você tá lá, você se destacou, pô. Boa noite. Seja bem-vindo, Jean. Você se destacou, pô. Você virou chefe porque você se destacou, né? Aí o cara, você é meu líder. Aí pega. Primeiro mês maravilhoso, pô. Ele nem olha o que você tá fazendo. Se fizer a merda do satanás, do sapirico, como de Walter, vai dar bom. Primeiro mês você é rei. Aí vem o segundo mês. Aí no segundo mês, aí assim, você não tá mais assumindo a cozinha, você já assumiu a cozinha. Aí nem toda a galera engajou com você, né? Tem os ciumentos, porque viram você ser promovido. Aí a galera tá com ciúme. Tem gente que até boicota você. Aí o segundo mês você já não é mais rei, você já vira príncipe. Porque aí já começa uma cobrança, o dono já começa a chegar lá e tentar entender o que está acontecendo, que você não está tendo aquela performance.
né? O cara, primeiro que ele colocou você porque ele não quer se comprometer. Ele quer que você se comprometa e você se compromete. Acontece todo esse ciclo que eu falei aí mais cedo. Aí beleza, você tá lá, segundo mês príncipe, né? Terceiro mês você não consegue soltar prato rápido. Terceiro mês você não consegue resolver problema de custo. CMV tá alto. Você fica lá nessa vibe de que resolve tudo com gente. Não tem processo, então você resolve tudo com gente. Aí fica pedindo mão de obra, pedindo mão de obra, pedindo mão de obra. O CMO aumenta, porque fatidicamente no primeiro ou no segundo mês o cara vai te dar a mão de obra, porque você é rei, depois você é príncipe. E no terceiro mês você vira mendigo. Aí você começa a pedir as coisas e não chega nada, meu amigo. Uma espátula que você pede não chega pra tua chapa. A espátula real lá soltando o plástico. Todos vocês já viveram isso. Todos, sem exceção. A espátula real lá, o plástico. Ou então já não tem mais nem o bichinho, você já faz as munganga, né? Se eu acredito chegar ao ponto de mostrar meu olerite pro colaborador porque ele achava que eu era... Pois é, meu filho. É isso mesmo. Então essa história da espátula aqui, quem não viveu, tá no canto errado. Volta 2 casinhas, certo? Porque viveu errado aí. Aí a espátula lá, o cara vai pegar aí não tem mais cabo, tudo no mundo. Aí equipamento elétrico dando choque. Meu irmão, é o terror. Aí você começa a pedir as coisas, aí já não vem mais nada. Por quê? Porque a expectativa de quando uma pessoa te contrata é que você gere resultado financeiro. Aí se você não gerou, ou pelo menos que você tenha liderança, aí se você não tem, aí fudeu, velho. Aí você tomou na rabichola. Aí você vira mendigo. Então, primeiro mês você é rei, segundo mês você é príncipe, terceiro mês você é mendigo. Certo? Resultado, você faz mais do que devia, por mais tempo que devia, com menos reconhecimento do que você merece. Mas você é o grande culpado. Ah, não sei o que, o cara... É você. Acredite, velho. Pode acreditar. E eu não tô falando isso porque eu quero que você tenha um despertar mágico. Não, não é não, velho. É porque você assumiu coisas que não deveria ter assumido. Você não impôs limites. Vocês não imaginam a quantidade de alunos que eu tenho que estão há 2, 3 anos sem receber um aumento, velho. Isso não existe. Isso não existe. Velho, aumento é anual, pô. Anual. Todo ano você tem que receber. Você tem que ter pelo menos uma compensação pelo aumento da inflação, pô. É o mínimo que você pode aceitar de uma empresa que você trabalha. Certo? Não existe esse negócio de não ter aumento. E até o papo do aumento ele tem que ser muito natural. Tem que ter as pernas muito grandes para poder abraçar o mundo com elas. Estamos poéticos hoje, viu? Estamos poéticos hoje. É duro ouvir isso, chefe, porque eu tenho dado sangue. Pois é isso mesmo. Não é só você não. Eu vivi isso minha vida inteira. Mais da metade da minha vida, na verdade. Até virar essa chave, entender tudo direitinho, começar a performar melhor. Começar a performar melhor pra mim também, tá? Entender que eu sou produto de mim mesmo, sabe? E que eu tenho que me negociar muito bem. Na verdade, essa foi minha grande vantagem. Desde o começo da minha carreira, eu sempre negociei muito bem meus salários. Então, eu tinha compensações. Eu sabia que depois de 3 meses eu não era mais ninguém. Então, eu percebi isso muito rápido, muito cedo. Então, eu negociava muito bem meus salários. Porque se eu ficar só 3 meses, eu tinha ganhado muito bem. Certo? Então, assim, você tem menos reconhecimento do que você merece. Certo? Por toda essa entrega que você tem, mas o culpado é você, porque essa entrega está indo no caminho errado. A gente precisa ajeitar esse caminho. Precisa colocar isso no caminho certo. Precisa impor limites. Não só para o seu time. Para o seu time, para o dono do restaurante, para o salão, para todo mundo. A gente precisa impor limites. Ah, quer dizer que amanhã eu vou chegar tocando zaralho no restaurante, não sei o que. Não estou falando isso. É um passo a passo. É um processo. Mas tem que começar em algum lugar. Certo? Acredite. Inclusive, escutar isso aqui de Mirelle só mostra isso aí que eu tô falando. Certo? Porque assim,
dentro disso tudo, você não virou referência. Você virou zona de escape emocional de todo mundo. Certo? Então, como é que a gente... Qual é o grande custo disso? São 3, tá? Quais são os grandes custos disso para você? O primeiro é o custo emocional. E você sabe qual é o custo emocional mais foda que tem nesse contexto aí? De culpa, velho. Você sente culpa. Você sente culpa até por descansar. Meu irmão, eu podia ter... Não era pra eu ter folgado, não. Aí você sente culpa, velho. É um negócio absurdo, bicho. Você sente culpa por descansar. Tem um cara aqui que eu não sei se ele tá aqui agora, na live. Eu sentia muita culpa por descansar. Ele me conheceu nessa época. Esse cara, o Antônio Andrés, ele foi meu diretor-geral em um hotel na África, em São Tomé e Príncipe. E ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci, levei pro resto da minha vida. E eu digo isso constantemente para quem trabalha comigo. Eu digo assim: quem não sabe descansar não sabe trabalhar. O descanso, ele faz parte da sua vida corporativa, pô. Você precisa do descanso, inclusive para renovar sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de tomar decisão, de pensar. Sem o descanso, você não consegue ter performance. Essa galera que acha que dobra e trabalha final de semana, tá só se fudendo, pô. E ó, não tô dizendo que não faça não, viu? Primeiro que cada um sabe onde o calo aperta. Esse é o primeiro ponto. A gente vive num país onde a condição social é extremamente bruta conosco. E nós não somos privilegiados. Então não sei trabalhar não. Não para de pensar no meu trabalho. Adriano, eu vou até falar alguma coisa sobre isso. Mas ó, vamos lá. Primeiro, não estou falando para chegar e agora tocar o terror. Nada disso. Tudo é processo, passo a passo, tá certo? Mas aí você não descansa. E aí quando você não descansa, você fode consigo mesmo. Acredite nisso. Mas você precisa entregar. Certo? Para manter o que você tem. Então você vai tentar achar um equilíbrio. Vai ter aquele dia que você vai dar um gás maior. Quando você é novo e está passando pelo processo de esponja, você tem que se comprometer em começar as coisas antes ainda de desenvolver a disciplina de terminar. Olha aí, Antônio Andrés aí fala, pronto, eu falei dele, né? Tá aí o homem. Esse cara aqui foi meu diretor-geral na África, São Tomé e Príncipe, no Clube Santana, São Tomé e Príncipe. Quem quiser pesquisar na internet aí vai achar esse hotel. Clube Santana. E quem não sabe descansar não sabe trabalhar, não é verdade, Antônio? Antônio encontrou um workaholic, conseguiu me ajudar a me transformar nesse processo aí. E aí, cara, você precisa se renovar, porque você vai renovar tudo. Você vai renovar a sua capacidade de tomada de decisão, inclusive. Tá certo? Aí você sente culpa por descansar. Sente raiva de ajudar, que é aquele negócio que vira a chave de você dizer assim, não confio mais em ninguém, certo? E vergonha de dizer não. Principalmente, quem não sabe medir, não sabe gerir, é verdade. Principalmente, vergonha de dizer não. Olha só, eu fui treinado por um chefe, no meu começo de carreira, acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos de cozinha. Eu ainda não era chefe. Eu levei 8 anos para assumir minha primeira chefia. Eu ainda não era chefe. Eu fui treinado no começo da minha carreira por um chefe que diz assim, nunca diga não. Meu irmão, você tem noção de como isso é tóxico, velho? Nunca diga não. Nunca diga não. O cara falava. Nunca diga não. Então, aí você fica com vergonha de dizer não. Eu tive vergonha de dizer não por muito tempo na minha vida. Muito tempo. Eu tive um hotel. Deixa eu só ler aqui o que a Mirelle falou aqui. Isso mesmo. Final de semana fui nível do Neto, saí de lá, virou o carro na brigada. Fiquei pensando isso mesmo. Pra que eu fui folgar? Ó, olha aí. Ó. Hoje estava de folga, mas fiquei até agora há pouco resolvendo BO de brigada. Também morro de vergonha de dizer não. Pois é, o cara tem vergonha de dizer não, pô. Outro dia eu tava num hotel. Eu já, chefe de cozinha executivo. Chefe de cozinha executivo, 2021. Janeiro de 2021. Não, janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Meu diretor chegou. Porra, o pneu do meu carro tá furado.
Aí eu fiz, tu quer que eu troque? Meu irmão, diga aí, bicho. A gente tá falando de 2020, pô. Agora. Eu fui trocar o pneu do cara, velho. E eu me achando. Eu faço essa porra toda aqui. Quem resolve aqui sou eu. Joga nos meus peitos. Eu fui trocar o pneu do cara, velho. Me lembrei disso agora, velho. Não lembrei quando eu fiz o roteiro, não. Que eu escrevo todas as vezes, né? O roteirinho. Mas eu vim me lembrar disso agora, velho. Olha como isso é tóxico, bicho. Olha como isso fode com você, com a sua cabeça, com o seu corpo, com tudo, cara. Isso não é bom. Então, um custo emocional altíssimo. Custo da equipe. Se você assumiu a parada, você tá empatando o cara de crescer, velho. Porque assim, como é que você não assume a parada? Você tem que treinar o cara. Senão o cara não vai fazer e você vai se fuder. Certo? Então, você precisa treinar o cara para assumir a parada que você tá fazendo. Aí você começa a treinar o cara. Aí o cara começa a performar. Cresceu. Mas você assumiu. Não cresceu. Então o custo da equipe é altíssimo. Certo? E tem mais. Você vira muleta. O pessoal sabe que pode jogar nos seus peitos. Aí entrega mesmo. Deixa. Tem gente que deixa, pô. Deixa pra se fuder mesmo. Perdeu 3 kg de filé na geladeira, foda-se. O problema é do chefe, não é meu não. Entendeu? Só quer chegar lá, fazer a rasgueiragemzinha, soltar. A maioria das equipes é assim, pô. A maioria. Agora a equipe que você treina, que você se compromete, que você apresenta e tal, aí vai mudando, claro. Vai mudando. E aí você chega a mudar. Matheus aí, ó, pura verdade. E aí, Matheusão, beleza, cara? Saudade de você, meu amigo. Então o custo para a equipe é esse, certo? Você vira muleta e ninguém aprende a caminhar. Ó, essa frase é legal, hein? Você vira muleta e ninguém aprende a caminhar. Quem deveria crescer se acomoda. Custo da sua liderança. Aí vem um negócio foda que também acontece com uma porrada de gente, que é o seguinte: o time confunde a sua presença com obrigação, certo? Você está sempre ali, mas você não dá limite, você não tem filtro, sem critério. É uma liderança sem critério, sem filtro. Resultado: o time monta, né? Tudo vira reclamação. Qualquer coisa, você quer fazer uma implantação, você quer começar, vamos pesar o lixo. Que é uma das coisas que eu digo muito, que é uma das ferramentas mais poderosas de controle que existe, que não precisa de ninguém para te dar nenhum número, só você mesmo e sua vontade de implantar. Mas aí você vai implantar, começa a reclamação. Certo? Por quê? Porque você não dá limites. Certo? Hoje, por exemplo, eu tive uma implantação de 3 instruções de trabalho na consultoria que eu dou nas segundas-feiras, que é no Rota 84. Numa delas, o cozinheiro veio dizer: eu discordo de você e acho que não vai funcionar. Aí eu disse: tudo bem, mas isso não está sendo negociado. Eu não estou negociando com você, eu estou implantando, certo? Aí você vai fazer, eu vou fiscalizar, a linha expectativa bem direitinho, né? Você vai fazer, eu vou fiscalizar, tá certo? E aí a gente vai evoluir. Se não funcionar por algum motivo, aí eu vou arrumar outra solução. Eu posso, inclusive, lhe escutar e a gente chegar junto. Mas nesse momento você vai fazer exatamente o que eu estou dizendo. Isso não é negociável. Você entendeu que não é negociável? Entendi. Pronto, então faz. Tá? Então, isso é um limite. Aí, na primeira oportunidade, eu fui lá na cozinha, né? Aí o cara não tava fazendo. Aí eu fiz: ei, bicho, vem cá. Você lembra o que a gente falou ali na mesa? Lembro. Faz. Tá bom, chefe. Beleza. Vou fazer. E ele não é uma pessoa ruim, viu? Uma pessoa ótima, maravilhosa. É só uma questão de resistência natural, que precisa de limites. E eu tô fazendo essa implantação como consultor. Ah, sabe qual foi a frase que ele falou? Ele falou, é muito interessante. Ele disse assim: chefe, com todo respeito à hierarquia, viu? Que o senhor é mais do que eu, mas isso não vai rodar. Ele não falou rodar não, ele falou funcionar. Isso não vai funcionar. Eu disse: só faz, cara. Eu não estou negociando com você. E não é questão de hierarquia, não. Eu estou fazendo uma implantação aqui, tá certo? De um processo, porque você não conhece toda a cadeia. Você só tá vendo a sua cadeia. Você não está vendo toda a cadeia. Tá certo? Então, assim, só faz. Isso não é negociável. Eu não estou negociando com você. Tá certo? Eu estou implantando. Estou lhe dizendo que você tem que fazer isso a partir de hoje. Começou sem fazer, terminou fazendo. Né?
E é assim, não é negociável. Não é negociável. Tem um cara aqui que eu não vou citar o nome dele, não. É outro cara maravilhoso. Um doce de pessoa, um cara de um coração gigante. No restaurante que ele trabalha, o pessoal não compra carne de pedaço, de peça. Eles matam o boi. Aí qual foi a implantação que eu fiz? Ó, a gente tem que soltar o boi. Não é a picanha, não é o contrafilé, não é não sei o que, né? Tem que soltar o boi todo. Então a gente tem que achar soluções, a gente tem que achar soluções criativas para isso. Aí esse bicho estava no meio, um dia viradão da cabeça, porque no dia anterior o cliente tinha reclamado, sei lá, alguma coisa assim, da carne dura, porque a gente estava soltando colchão duro, a gente estava soltando a porra toda no churrasco. Afinal de contas, a gente compra boi, a gente não compra carnes nobres, né? Aí esse bicho chegou aí, eu disse, pronto, e é isso. Ele veio pedir uma carne numa requisição, aí não tinha, eu disse, não tem, só vai chegar tal dia e não tem. O que tem é isso aqui. Aí ele disse assim, a seguinte frase, ele disse assim, como foi que ele disse? Se o cliente reclamar, eu fecho e vou me embora. Eu olhei assim pra ele, você tá me ameaçando, bicho? É sério que você tá me ameaçando? Aí ele parou assim, né? Quando ele parou, eu peguei no braço dele assim, eu fiz, meu irmão, você é um cara massa, velho. Massa, você é foda. Cara orgulhoso, entendeu? É um cara que eu quero brigando comigo todo dia porque eu sei que você se preocupa com o cliente. Mas me ameaçar, meu irmão, me ameaçar não rola não. Meu, esse cara, ele tá aqui, pô, ele tá aqui na live hoje. Ele tá escutando a gente, ele tá me escutando aqui. Esse cara, ele imediatamente ele caiu em si, bicho. Ele disse assim, até porque ele é uma pessoa maravilhosa mesmo. Aí ele disse assim, aí eu entrei na sala, né? Peraí, vem aqui que eu vou ver se eu arranjo alguma coisa pra você. Aí fui dar uma olhada no sistema, ver o que é que tinha ainda nas câmeras, pra ver se eu conseguia arrumar alguma carnezinha mais bacana pra ele. Que não tinha chegado, que estava nas câmeras, não tinha chegado. Aí ele já veio me pedindo desculpa, não sei o que, a gente se abraçou. Eu digo, para com isso, pô, você é meu. Aí dei um abraço nele grande assim. Você é meu, porra, você é meu, que conversa é essa? Aí foi desse jeito, sabe? Ele tá aqui, de testemunha, nessa live aqui. Aí assim, limites. A gente precisa dar limites. Dar limites não quer dizer que você não gosta do seu time. Dar limites não quer dizer que você não esteja comprometido com o seu time. Dar limites não quer dizer que você não seja um cara que quer que o time cresça, quer que a empresa cresça. Não, dar limites é inclusive uma ferramenta extremamente assertiva de fazer isso. Por quê? Porque não tem nada mais tóxico para a liderança do que ser consensual e permissivo. A frase que eu digo sempre, não me peça para defender o indefensável. Certo? Então, quando não é negociável, não é negociável. E você tem que colocar o limite. Aí, quando tudo vira sua responsabilidade, ninguém mais te escuta, velho. Você vira esse lugar de amortecedor emocional. As pessoas só chegam para você para reclamar. É o dono que reclama, é o garçom que reclama, é o cliente que reclama, é a sua brigada que reclama. Certo? E aí, o cara sabe que pode te procurar, porque você não corta, você não dá limites. Chefe, quando coloca o colaborador insubordinado, eu mato. Maria! Ave Maria, minha Nossa Senhora. Bem mansinha a bichinha, viu? Pelo amor de Deus. Então vamos para as soluções. Olha, falta 6 minutos para terminar a live. Eu trouxe 3 soluções para vocês, para isso tudo. Tá certo? Trouxe 3 soluções. A primeira é criar frases para limites saudáveis. Essa é a primeira solução. Você precisa ter uma frase que seja tipo padrão, sabe? Para limites saudáveis. Por exemplo, essa que eu tenho usado bastante. Boa noite, Wellington. Beleza, meu irmão? Seja bem-vindo aí, cara. Essa frase que eu tenho usado muito, que não é negociável. Não é negociável. Eu tenho usado muito a frase também, não é uma opção. Não é negociável, não é uma opção. Cada um no seu lugar. Ó, gente, isso não é opção, é protocolo, é processo, é POP, é procedimento operacional padrão. Não é opção. É só fazer essa porra e pronto. Bora fazer, pô. Lembrei de um cara, um
um padeiro que eu tinha no hotel, que o bicho era reclamando mais, pô. Demais. O bicho era reclamando mais. Aí eu chegava pra fazer meu checklist, né? Chegava todo dia pra fazer meu checklist. Todo dia era reclamação, pô. Todo dia eu chegava pra fazer meu checklist, todo dia era reclamação. Aí chegava, não sei o que. Aí tinha uns dias que ele tava mais atacado, sabe? Aí ele dizia assim: tá pronto, chefe. Tá pronto. Porra, meu irmão. Tu não sabe o que eu faço, meu? Eu reclamo, mas eu faço. É muito bom isso, quando eu lembro, eu não me aguento, velho. Você não sabe o que eu faço, pô? Eu faço. Eu reclamo, mas eu faço. Então vocês têm que criar uma ou frases, padrões, para estabelecer limites saudáveis. Certo? Por exemplo, não agora. Não agora é um limite massa saudável para quem está começando a usar esse tipo de frase. Por quê? Porque primeiro você não está dizendo não. Você está dizendo que não agora. Às vezes você precisa até de um tempo para pensar sobre qualquer coisa. Aí você diz assim, ó, não agora. Inclusive, nem vou conversar sobre isso agora. Mas eu prometo a você que a gente vai conversar sobre isso. Eu prometo a você que a gente vai marcar uma horinha e a gente vai conversar. Então essa frase é para quem está começando a usar esse tipo de frase com a brigada, ela é sensacional. Porque você não está dizendo não. Você está dizendo só que não agora. Agora você precisa se comprometer de dizer, de ter uma resposta depois. Se você disser não agora só para evitar o confronto, aí você está virando o mestre dos magos, que é aquele personagem que a gente falou na live passada. Certo? Então não agora é massa para quem está começando a usar. Tá certo? Para quem está começando a construir autoridade. Está na ancoragem de autoridade ainda, numa fase mais inicial. Então não agora é uma frase padrão para limites saudáveis, que é muito massa para você começar a usar, certo? Isso não é comigo agora, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas eu posso lhe direcionar, né? Eu posso lhe direcionar. Isso não é comigo não, agora não, mas eu posso lhe direcionar, tá certo? Outra coisa, estabelecer zonas e horários para uma conversa, para conversa emocional, tá? É muito comum que a brigada chegue para falar dos problemas da vida deles para vocês. Porque ele já encontrou esse cara que absorve tudo. O cara forte, que absorve tudo e que tem todas as respostas. Não é assim que a gente é visto? Né? Aí a brigada chega e descarrega. Outro dia eu estava sentado na mesa do computador. Aí chegou um funcionário para mim dizendo que tinha brigado com o sogro, que o sogro tinha batido na mulher dele, que tinha expulsado eles de casa, que ele estava na casa da avó da mulher, tudinho. Aí eu escutei ele assim por uns 2 ou 3 minutos, isso ele contando lá, a história bem rápida assim, para me dizer que ia precisar chegar atrasado num dia. Somos para-raios, a live de hoje é isso. Amortecedores emocionais, eu chamo. Aí, que ele ia precisar de um dia de folga para ir na Coserne, que é a empresa de energia daqui, ligar a energia da casa que ele tinha alugado. Aí eu fiz, bicho, vamos fazer o seguinte, se liga aí. Dá um pulo, certo? No RH e conversa com eles. Dependendo do que eles disserem, eu volto a conversar com você. Mas agora eu não posso não. Certo? Dá um pulo no RH. No final do dia, eu saio 2 horas. No final do dia, você me procura. Se você não me procurar, vai ficar para amanhã. Mas no final do dia, você me procura. Aí eu volto a conversar com você sobre isso. Você vai dizer o que é que aconteceu no RH, o que é que disseram para você. E aí você vem conversar comigo. Fechou? Fechou. Fechou, chefão. Valeu, viu? Obrigado. Você é foda. E o cara foi. Então, estabelecer zonas e horários para ter conversas emocionais é essencial para que você consiga passar o seu dia tranquilo e fazer as entregas que você precisa fazer. Certo? Então, a primeira coisa é o quê? Limites, frases padronizadas que você use para dar limites saudáveis para você exercer sua liderança, certo? Segundo, zonas e horários para conversas deste tipo. E o terceiro, que eu acho talvez seja o mais difícil dos 3, porque os 2 primeiros são muito fáceis de fazer. Mas o terceiro, ele é um pouco mais difícil. Por quê? Porque
principalmente em gastronomia, normalmente a gente trabalha com pessoas com baixa capacidade cognitiva. Mas ainda assim são pessoas maduras, são adultos. E aí você precisa tratar adulto como adulto. Você não pode ser a babá da quinta série. Certo? Não pode ser. São pessoas adultas. E aí você pode começar a estimular seu time, treinar eles, e aí leva um pouco mais de tempo essa ação, certo? Não tenho paciência de alguém que não sabe nada me mandar. Ô, meu filho, a gente conversa sobre isso, viu? É Geli. Ah, tá. A gente conversa sobre isso. Quando você falar comigo de novo lá do direct, a gente fala sobre isso, tá bom? Então, o que é que você precisa fazer? Esse cara vai trazer os BOs para você, certo? Você pode começar a treinar eles para trazer, junto com o BO, uma solução, uma sugestão de solução. Na maioria das vezes, os caras vão trazer uma solução de mínimo esforço, o que é normal, faz parte, é você entender que isso faz parte. Muitas vezes aquela solução de mínimo esforço pode não ser a solução, mas ela pode trazer uma iluminação, um insight para você chegar numa outra solução, certo? Outro dia eu estava fazendo uma cobrança pro time numa cozinha e eu disse: a comida no buffet tá chegando fria, não pode chegar fria. A comida tem que chegar quente. Inclusive, ela tem que estar a 70 graus. Da hora do preparo até a hora do serviço e até a hora que o cliente chegar nela, ela tem que estar a 70 graus. Não pode estar menos do que isso. Precisa estar quente. Aí o cara veio fazer uma reclamação comigo, né? De estrutura. E ele disse: por que não pega aquele pass-through que tem lá embaixo e sobe para aqui, para a cozinha? A gente vai preparando, ó, onde é que a comida tá ficando? Tá ficando aí nas prateleiras aí da estante. E vai esfriar. Por que não sobe o pass-through? Ai, porra, isso é muito óbvio. É muito óbvio. Como é que ninguém visualizou isso? Que o pass-through tem que estar na cozinha. Só tem um, tem que estar na cozinha. Inclusive para reposições de buffet. Mas não terminou a semana não. Então quando o seu time está treinado para trazer solução para você, a coisa anda, pô. O cara, ele pode não ter a maior capacidade cognitiva, mas ele é cozinheiro, pô. E cozinheiro, se tem uma coisa que o cozinheiro mais odeia na face da terra, é alguém pegando na munheca dele. Meu amigo, na minha pelo menos, eu não sei vocês, mas na minha pelo menos, eu não deixo não. Não deixo não. Sabe? Então assim, na hora que ele levou a pancada, ele automaticamente arrumou uma solução. Coincidentemente, a solução dele era ótima. Podia não ser. Mas normalmente, movimento gera movimento. Se o seu time começa a chegar com solução para você, você pode até desenvolver outras soluções baseadas nas soluções que os caras deram e resolver o problema, pô. Aquele problema que o cara está trazendo para você pode trazer uma solução se você treinar ele para trazer as soluções. Esse é um pouco mais difícil. Vocês precisam começar isso urgente. Se vocês não têm um time que traz soluções, vocês precisam começar a treinar o time para fazer isso. Tá certo? Então a gente tem que ter o limite com frases padronizadas, saudáveis, tá certo? Nada de ironia, nada de sarcasmo, tá? As pessoas hoje precisam ter propósito. E se tiverem um líder que não consegue dar propósito para elas, não vai conseguir exercer a liderança, vocês estão fodidos. Tá certo? Então, saudáveis, nada de ironia. Desenvolvam frases saudáveis, assertivas. Tá certo? Segundo, hora e lugar para tratar sobre problemas emocionais. E o terceiro, treinar seu time para trazer a solução junto com o problema. Tá certo? Essas três coisinhas
elas vão inclusive diferenciar a sua empatia desse amortecedor emocional que eu falo, certo? Elas vão ver você como uma pessoa empática, mas vão ver você como uma pessoa que não é consensual, não é permissiva, tá certo? Vão começar a enxergar você dessa forma. Ó, eu falo com você, mas agora não. E aí você vai e fala. Não seja o mestre dos magos, tá certo? Ajudar não é absorver, é sustentar com limite. Então essa é a frase que vocês precisam levar para a vida de vocês, tá certo? Tem uma frasinha que eu escrevi aqui que eu quero ler para vocês assim, que é o seguinte, ó, eu fiz um trocadilhozinho, eu sou horrível de trocadilho, mas quando eu vi, eu disse, eu não vou ler não, mas eu faço tanta piada comigo mesmo, eu sou tão ridículo que eu vou ler. Assim, ó, liderar não é apagar incêndio, e sim ensinar a equipe a manter o fósforo no bolso. Oh, meu Deus do céu, não sei não, viu? Não é que eu tiro essas merda. Senhor, aí tava escrito aqui, meu irmão. Porra. Pessoal, se vocês estão funcionando no automático por aí, cabeça no caos, exaustos, cansados e emocionados no piloto automático, velho, vocês não precisam não continuar nesse modo de sobrevivência não. Vocês precisam começar a fazer essas três ações que eu trouxe para vocês, são ações iniciais de um protocolo muito maior. Eu tenho um protocolo muito maior para isso, certo? Para estabelecer as ancoragens de autoridade, padrão, silêncio, presença e coerência. Tem a disponibilidade física e emocional, assertividade, controle dos tempos. É um protocolo gigante, certo? Esses aí são para vocês começarem amanhã a parar de serem esse cara, essa pessoa que absorve tudo de todo mundo, certo? E quando você começar a fazer isso com o seu time, você vai começar a fazer isso com o salão, você vai começar a fazer isso com o cliente, você vai começar a fazer isso com o dono. Vai chegar um momento que vocês vão conseguir ter uma conversa extremamente tranquila e sem constrangimento nenhum sobre salário, como a gente estava falando no começo, que era um grande problema, certo? Essa mentoria que eu dou aqui no Instagram e a minha mentoria não é um curso, certo? É uma estrutura para quem aprendeu que liderança precisa de cabeça e precisa estar com o corpo inteiro, certo? Você não está aqui porque você é fraco. Se você está aqui é porque você quer crescer sem se quebrar. Você está aqui porque você cansou de ser forte sozinho. Então, velho, eu tô aqui. Eu tô aqui toda segunda-feira, certo? Essa é a live número 34. Eu tô aqui toda segunda-feira. E se você quiser avançar um pouco mais, com mais velocidade, me fala no direct, manda lá um alô pra mim que a gente vai conversar e vai avançar nisso aí. Comecei a te seguir, agora tenho muito pra aprender. É isso aí, filha. Vamos embora, vamos aprender junto aí, viu, com a galera. Pessoal, mais uma vez, estou encerrando a live de hoje. 8 minutos, passamos do tempinho aí, muito legal. Tô felizão, feliz demais com a audiência de vocês. Andriele, fala comigo no direct, Andriele, manda esse eu quero lá, tá bom? E vamos conversar. Toda segunda-feira eu tô aqui, número 34, já vai 8 meses e meio, certo? E eu não paro não, viu? Tô aqui para ajudar vocês. Boa noite a todos, segunda-feira eu tô de volta. E feliz demais de estar fazendo esse trabalho com vocês, demais mesmo. Tô doido pra gente continuar na semana que vem. Valeu, Mirelle. Abraço, minha filha. Tchau, tchau, viu? Tchau, pessoal. Até segunda.